Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao canal Flamengo Tu És Time de Tradição. Tudo beleza, galera? Espero que vocês estejam bem. Então, galera, o Mengão passou pelo Palmeiras, mesmo perdendo, passamos aos trancos e barrancos. Agora é esperar as quartas de final. Espero que venha um adversário à altura para a gente pegar o mais difícil. Não quero nem saber. Temos que ir com os mais difíceis. Se é para ganhar, vamos ganhar contra os mais difíceis. É assim que eu gosto. Aí, a arbitragem tem que melhorar. Seja o que Deus quiser, o Mengão aí, vitória, e é tudo nosso, nada deles. Era um confronto de gigantes, falando muito sério, Palmeiras e Flamengo, mas o Mengão na partida do Maracanã mostrou muita qualidade, fez o 2-0 e tirou a nossa dúvida. Usou esse regulamento, usou essa vantagem, perdeu de 1-0, mas aí no somatório, ali na história geral, deu Mengão, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. E essa história, cheia de reclamações com a arbitragem, contaremos agora. E que pegalha, hein? Pegalha! Rivalidade, palavra que se tornou sinônimo de Palmeiras e Flamengo. Precisando reverter uma desvantagem de 2 gols pela segunda vez na era Abel Ferreira, o Verdão chegou 4 vezes nos primeiros 4 minutos. Flaco Lopes abriu os trabalhos. Felipe Anderson mandou nas mãos do goleiro. Veiga esquentou as luvas do Matheus Cunha. E Mike assustou de fora. Até que a pressão surtiu efeito. Belo cruzamento de Caio Paulista na cabeça do garoto Vitor Reis. Gol que foi comemorado 2 vezes, porque o Bandeira viu impedimento, mas o VAR confirmou. 1-0 Verdão e segundo gol da carreira do zagueiro de 18 anos. Vitor Reis, o garoto pro Verdão! Meia hora de jogo e nada do Fla sequer chutar no gol. Gerson reclamou de pênalti nesse lance. Daronco mandou seguir. Saíram Mike, com dores na panturrilha, e Felipe Anderson, com um trauma no olho, para as entradas de Marcos Rocha e Gabriel Menino. E só nos acréscimos, o Fla exigiu a primeira defesa de Everton, nessa finalização do Luiz Araújo. Intervalo de jogo, então holofotes nos camarotes, presença ilustre de Dorival Júnior. Enquanto isso, no duelo tático entre Tite e Abel, o antecessor de Dorival na seleção não queria saber de atacar. Voltando da pausa, tirou Luiz Araújo e colocou Davi Luiz. Falando nos bancos, o clima esquentou entre Tite e o auxiliar do Alviverde, João Martins. Amarelo para o comandante rubro-negro. Precisando logo do segundo gol, Caio Paulista ganhou pela esquerda e cruzou. No rebote, Flaco Lopes não aproveitou por pouco. O Verdão apertava e no levantamento do menino, Murilo acertou a trave. Do outro lado, Tite colocava o 4º zagueiro em campo. Alan saiu machucado para a entrada de Léo Ortiz, que já vinha cumprindo uma função de volante no Fla. Mesmo assim, os cariocas chegaram nessa bola do Gerson pro Pulgar mandar para fora. Terceira mudança no Verdão, a terceira por lesão. Veiga sentiu a coxa direita e foi substituído por Lázaro. Nesse bate-rebate na área, o Fla pediu pênalti depois da bola ter tocado o braço do Murilo. Nada marcado. O VAR deveria chamar e marcar o penal, uma mão ali dentro da área com o braço aberto. Assim, todos os zagueiros hoje em dia nos duelos dentro da área colocam os braços para trás do corpo, junto ao corpo, para não aumentar o espaço corporal. Como resposta, Menino levantou na cabeça de Flaco Lopes. Ali, o atacante fazia o gol que dava sobrevida ao Palestra, mas após a revisão do VAR, Daronco anulou, marcando impedimento do argentino por centímetros, ou melhor, milímetros. Aí as atenções se voltaram para o banco de novo. O VAR foi acionado mais uma vez. Gesto obsceno de Abel para a arbitragem. O português foi expulso. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é?
nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu. Primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta, e quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer: o árbitro não teve coragem. Já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Mas em momento nenhum, eu tenho intenção, com este gesto, de ofender quem quer que seja. No último gás, Gabriel Menino enfiou o pé na bola, ganhando o escanteio. Até o goleiro Everton tentou, mas a festa seria mesmo rubro-negra no Allianz. Flamengo classificado e Palmeiras eliminado, pelo menos aplaudido no fim do jogo. Rivais e gigantes, campeões de 5 dos últimos 6 brasileiros, venceram 4 das últimas 5 Libertadores. Tudo muito igual, quando se chocam sai até faísca e a diferença foi literalmente milimétrica. O Fla avança e o Palmeiras fica pelo caminho, mas o jogo esteve longe de acabar depois do apito final. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores, para descansar, isto é inacreditável. Nós como treinadores ver um árbitro que para todos os canteiros e livres para conversar, onde nós queremos jogar futebol, queremos dar um bom espetáculo. Há pessoas que pagam para vir ver aqui um jogo e nós temos que dar um bom espetáculo, mas não nos deixam. Arbitrou faltas e faltinhas. Além das reclamações dos dois lados, confusão na zona mista. Anderson Barros, diretor do Alviverde, disse ter sido ameaçado por esse homem de preto não identificado. Era aquele cara ali que me ameaçou. Quem é o cara? Aquele cara sentado ali de preto. Que me ameaçou. Eu quero o nome dele. Eu quero que anote ele. Ele me ameaçou e eu tô dizendo. Essa moleque. Tudo começou com uma simples questão de segurança, envolvendo a entrada do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de acompanhantes dele na zona restrita dos vestiários. Inicialmente, o Palmeiras negou acesso, só que acabou liberando. O que está acontecendo? Palmeiras é ruim de perder. São Paulo ali. De repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área de segurança, passava ali, perto dos jornalistas ali, e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. E só que isso aí foi revertido, o governador passou, tá em segurança, tá bem tranquilo ali, não houve nada. Polêmicas à parte, a presidente Leila preferiu o caminho do bom senso na resposta ao Brás. O que fica mesmo é o resultado dentro de campo. Eu quero dar parabéns para ele, que o time dele está na próxima fase. Nessa hora, a gente já sabia que nesse confronto de gigantes, um confronto que poderia ser uma final de Copa do Brasil, mas calhou que caiu na fase de oitavas de final e, de repente, o Flamengo aproveitou bem o seu momento em casa. Ontem até correu riscos, o Palmeiras sai fazendo 1-0, rapidamente se coloca no jogo, a torcida inflamada, apoiando. Mas aí o Flamengo foi assentando, foi deixando o jogo mais tranquilo, cadenciando mais. E no final das contas, polêmicas, reclamações de arbitragem dos dois lados, mas o Flamengo levou a vaga para as quartas. Levou a vaga para as quartas. Aquele primeiro jogo, né, Leirão? Aquele primeiro jogo no Maraca, meu Deus do céu. Agora, a gente estava falando antes aqui durante a semana, a prévia do jogo do Flamengo, a gente falava que o cenário ideal, o Palmeiras conseguir fazer um gol rapidinho. O Palmeiras fazendo um gol rapidinho, vai colocar pressão e vai ser um jogo bem difícil. O cenário aconteceu, né? O Palmeiras consegue fazer o gol. A saída do Maicon acho que prejudicou demais o Palmeiras, que o Maicon estava bem no jogo, porque é o cara que tem a válvula de escape ali pelo lado direito, ele tem mais dinâmica do que o Marcos Rocha. Foi um primeiro tempo completamente dominado pelo Palmeiras. O Flamengo começa a ter um pouquinho mais de controle quando a bola passava pelo pé do Arrascaeta. O Arrascaeta era o cara que às vezes tirava essa velocidade do jogo, tentava segurar um pouquinho esse ímpeto do Palmeiras. Mas assim, o Flamengo, quando ele tem sem bola, que aí fica um exemplo muito positivo para o Tite e também para os jogadores,
O Flamengo também se doou bastante sem bola ontem. O Palmeiras fez um jogo muito perto do que a gente gosta, já viu o Palmeiras jogando, que é de muita intensidade, chegando no gol do adversário com uma certa rapidez, mas no final não conseguiu aí somar os gols necessários, nem para levar para as penalidades e muito menos conseguir a classificação. Agora, ele nos quebrou de novo na escalação, né? O Abel Ferreira De novo. coloca 3 zagueiros, que não era uma possibilidade tão ventilada assim, mantém o Caio Paulista como um titular ali na esquerda, deixa os 2 atacantes, não é? O Rony e o Flaco Lopes também como titulares. E aí me chamou a atenção o fato de que Zé Rafael e Dudu nem entraram na partida. Nem entraram. Agora, vamos ser justos, né, Loirão? A gente falou aqui, por exemplo, ontem, isso pontualmente do jogo contra o Flamengo. A gente falou, pô, vai de Vanderlan, né? Dá o pro Vanderlan. A gente questionou ali a qualidade técnica e o momento do Caio Paulista, mas ele fez um bom jogo. Sim, ele se apresentou na partida. Ele fez um bom jogo. Vamos ser justos, porque a gente critica muitas vezes quando não tem um bom desempenho. Mas na partida de ontem o Caio Paulista fez uma boa partida. E ontem a gente viu que o Alan tomou aquele cartão amarelo, poderia ter tirado o jogador, o Tite, né? Correu um risco. Só que ele volta para o segundo tempo com o Davi Luiz, espelha, também coloca mais um zagueiro. Sim. E a gente viu que o Tite queria usar a vantagem conseguida no Rio de Janeiro. O Flamengo não foi tão audacioso, não foi tão corajoso e nem podia, porque estava jogando na casa do Palmeiras, num gramado sintético, sem o De La Cruz. Então, o Flamengo foi lá e jogou com inteligência. Já o Palmeiras se doou, tentou ao máximo, mas eu não acho que foi só a arbitragem. Acho que faltou um pouquinho mais do Palmeiras, talvez no primeiro jogo. Eu concordo com você que o primeiro jogo ficou muito distante, né? O jogo que o Palmeiras fez na primeira partida gerou muitas críticas ao Abel, gerou muitas críticas aos jogadores, a falta de atitude. Teve até a questão de parte da torcida organizada tentando lá aquela conversa, né? Pacífica com a diretoria, com os jogadores. Muitos apontaram o dedo pro Abel por causa da atitude que os jogadores tiveram na primeira partida. Pois é, agora, os lances polêmicos são muitos, tem vários. Sim. Polêmicos porque tem discussão, não é? Sim. A gente vai discutir aqui, mas é daqui a pouquinho, porque agora vamos ouvir o próprio Abel Ferreira falando sobre a expulsão dele. Primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, onde parou muito, eu acho que era preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer: o árbitro não teve coragem. O árbitro não teve coragem. Mas como te disse já, e para ficar registado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Mas em momento nenhum, eu tenho intenção, com este gesto, de ofender quem quer que seja. Até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. Faça o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha 3 minutos depois. Até o lance que eu faço, até sou expulso, vem 3 minutos depois. Eu não ofendi absolutamente ninguém e em momento nenhum tive outra intenção a não ser faltou coragem este árbitro para apitar este jogo. Só isso. Não esqueça de deixar aquela curtida, comentar, compartilhar e acionar o sininho de notificações, beleza? Grande abraço aí. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Flamengo, tu és time de tradição.